com a mão no coração. Em Gênesis 14, 17 diz assim: voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei a não ser o que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Aner, Escol e Manri, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Interessante que Abraão sabia que ele ia ser um homem muito rico. Eu sei o que Deus vai fazer na minha vida, e eu não vou pegar um atalho, e eu não vou aceitar uma proposta, e eu não vou fazer nenhum acordo, eu não vou me colocar nas mãos de alguém que mais tarde vai receber a glória que só deve ser dada a Deus. Isso não é incrível? É incrível. Eu fico encantada com a visão de pessoas assim, encantada com a visão de Abrão. O nome dele ainda não tinha sido mudado para Abraão. Aqui ele ainda era o pai exaltado, ele não era o pai de multidões, mas ele sabia que ele ia ser pai de multidões. Ele não sabia como. Ele sabia que ele ia ser uma figura importante na terra, famosa em toda a terra. Ele não sabia como, mas ele sabia que seria. Porque Deus tinha dito para ele que ele seria. Ele sabia que ele seria um homem muito rico, muito próspero. E ele não ia se colocar numa situação onde ele podia pegar um atalho. De repente uma oferta chega que pode resolver todos os seus problemas, aparentemente. Que pode fazer você dar um salto de um lugar ao outro. E é tão incrível que isso tudo veio depois que ele teve essa vitória realmente milagrosa, porque 4 reis venceram 5, e um homem já velho, com 318 servos criados, nascidos e criados, treinados na sua casa, enfrentaram um rei que vinha prevalecendo por anos e sujeitando a vários.
E ele, quando fica sabendo do que tinha acontecido, que o sobrinho dele tinha sido levado cativo com todos e todo o patrimônio e tal, ele sai e a perseguição foi... É outro ponto incrível. Naquele tempo, o quanto ele teve que caminhar e perseguiu aquele inimigo e prevaleceu, porque o próprio Melquisedeque, que é uma figura de Jesus Cristo, que sinceramente eu acredito que era o Senhor já pré-encarnado, porque quando você lê sobre Melquisedeque, não há genealogia, não há pai, não há mãe, você não sabe nada dele. E aí, o escritor aos Hebreus fala sobre ele no capítulo 7 de Hebreus, inclusive sobre o dízimo. Que Levi, o sacerdócio levítico, de onde foi levantado o sacerdócio levítico, estava nos ombros de Abraão, quando quando Abraão dizimou. Ou seja, quando ele foi beneficiado com essa bênção, ele estava em Abraão. Ele só seguiu algo que não era uma lei, foi um discernimento que ele teve de Deus, mas que não tinha nenhuma lei como havia nos dias, foi levantada e criada nos dias de Moisés. Que é uma coisa que desmonta todo esse argumento estúpido de que o dízimo foi no tempo da lei. Não foi no tempo da lei. E que não fala nada no Novo Testamento. Jesus mandou fazer uma coisa e não omitir outra, dentre elas dizimar e ofertar. E quando você lê lá em Hebreus 7, você vê, falando do Abraão que dizimou, muito antes de Levi. Voltando aqui, quando ele voltou dessa vitória, a Bíblia fala que o rei de Sodoma foi ao seu encontro no Vale de Savé. E Melquisedeque, rei de Salém, Salém, Jerusalém, rei da paz, o sacerdote do Deus Altíssimo trouxe pão e vinho. Uma representação do Senhor, do que Ele nos oferece. A figura do Senhor é a figura tipifica todo o evento do pão e do vinho, que, aliás, ele trouxe literalmente pão e vinho, mas o que representa é a carne e o sangue do Senhor, que é a nossa restauração através da sua carne amassada como um pão. Para fazer um pão, ele é amassado, você bate aquela massa, e aquele sangue que foi vertido, que foi derramado. E ele foi levando pão e vinho e abençoou Abraão. Quando você vai na raiz dessa bênção, no hebraico, o sentido é: vai, estoura, arrebenta. Viva tudo. Seja abençoado num nível nunca antes visto. Ele o abençoou para ser abençoado num nível que ninguém nunca tinha sido abençoado.
Nunca. E o escritor aos Hebreus vai bater muito que Jesus está na ordem de Melquisedeque e não do sacerdócio levítico. E se nós estamos em Jesus, nós estamos debaixo desse sacerdócio. E ele foi abençoado de tal maneira, abençoou dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. E ele deixa claro que quem tinha entregado aquele inimigo, que ninguém conseguia vencer, quem havia entregado tinha sido Deus, porque ele, por si mesmo, ele não teria conseguido. Mas foi a bênção de Deus entregando os inimigos nas mãos de Abraão. E deixando bem claro que todos os inimigos de Abraão seriam derrotados. Os inimigos do povo de Deus serão derrotados. Deus entrega os inimigos nas mãos do povo de Deus. E Abraão teve o discernimento na hora de dizimar tudo que ele tinha recebido. Que era algo perdido, estava nas mãos do inimigo. E ele dizimou. E isso atraiu mais poder para a vida dele, porque ele tinha acabado de receber uma promessa. Ele tinha acabado de receber uma bênção, melhor dizendo. E ele deu condições para que isso tudo fluísse na vida dele. O rei de Sodoma disse, me dê as pessoas e pode ficar com os bens. Porque o rei de Sodoma, ele não está interessado nos bens. Que é uma figura de Satanás. Ele não está interessado no que você tem ou não tem. Está interessado no seu coração, na sua alma. Ele quer a sua alma. E imediatamente a resposta de Abraão foi de mãos levantadas para que todo mundo veja que eu não estou pegando nada, eu não estou fazendo acordo nenhum com esse homem. De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, jurou que não aceitarei nada que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci Abraão. Eu sei que eu vou enriquecer. Eu tenho a bênção do Senhor. Eu sei que eu vou enriquecer. Mas a glória não vai para você. Eu sei que vai acontecer na minha vida, mas a glória não vai para as suas mãos, para a sua vida. Nada aceitarei a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Ané, Escol e Manré, os quais me acompanharam. Que eles recebam a sua porção. Quer dizer, quem está aqui comigo, o que eles comeram, a porção deles de terem estado comigo, porque por eles estarem comigo, que coisa interessante. Ané, Escol e Manré, só por estarem com Abraão, iam ter uma porção de bênção. Você vê o que é você estar do lado certo da vida, com a pessoa certa, seguindo a pessoa certa, envolvido nos projetos certos. Só de estarem ali, eles seriam recompensados, eles seriam abençoados. E Abraão teve uma proposta, mas ele disse, não, a glória não vai para você não. Eu sei que vai acontecer na minha vida. E não vai ser pelas suas mãos. Vai ser pelas mãos de Deus.
Aqui a gente tem muitas lições. Já começa dizendo, voltando Abrão da vitória. Ele voltou com a vitória. Ele já tinha sido abençoado. Ele já tinha recebido as 7 bênçãos do capítulo 12. Ele tinha recebido uma grande bênção aqui. Porque a gente sabe que era impossível vencer uma guerra dessa. Mas vem Melquisedeque trazendo pão e vinho. E abençoa Abraão. Ele torna a ser abençoado. E a figura, os elementos, na verdade, pão e vinho, o pão e o vinho aqui, leva para Jesus. E com a bênção de Melquisedeque, que é uma figura de Jesus. A vida de Abraão, a gente sabe que foi um estouro e continua sendo. Por causa de Abraão. A bênção sobre Abraão. E se nós estamos em Cristo, somos descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ou seja, o que Abraão recebeu, vem sobre nós por crermos. E ele diz, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. Bendito seja o Senhor, porque é dele, vem dele as vitórias. Ele entrega os inimigos. E Abraão deu dízimo de tudo. E Abraão lhe deu dízimo de tudo. Sabe, quando eu vejo algum crente querendo passar por cima de coisas que sempre funcionaram, eu vejo essa mentalidade mundana, que quer desconstruir tudo que sempre funcionou. Tudo que sempre funcionou. E ainda com suas falhas ou defeitos, foi o que nos trouxe até aqui. E muitas vezes quer equiparar o avanço tecnológico e dizendo, equiparar com as questões morais. Então, porque há mais tecnologia, então também todas as questões morais precisam ser modernizadas, precisam ser desconstruídas. Mas a verdade é que eu posso viver numa era altamente tecnológica, mas isso não tem nada a ver com princípios, valores, com todas as questões morais. Isso não tem progresso para isso. Existe o que é certo e errado, o que é bom e ruim, e são muitas as escrituras, mas vamos pegar Isaías 5, que fala, ai, aí leia lá o tanto de ai, é um ai daqui, é outro ai de lá, e outro ai, são tantos ais. Para quem transforma o certo em errado, o errado em certo, a luz em trevas, as trevas em luz, o doce em amargo, o amargo em doce. Ai, leia lá. Ou seja, eu posso viver num tempo altamente tecnológico, tecnologia, e uma evolução para cá e para lá. Mas as questões morais, o que é moral,
não se mexe. Então, a mesma coisa, eu trago para uma questão como essa. Quando uma pessoa quer descaracterizar muitas coisas, dentre elas o dízimo, é por isso que a vida da pessoa não anda. Se você não é fiel nos dízimos, nas ofertas, se você não é rigorosamente fiel, não reclame. Você não está disposto a pagar o preço certo, pague o preço errado. Não reclame. Não pergunte por que a sua vida financeira não vai. Não pergunte por que tudo tem travado, que você não está conseguindo fazer a sua vida fluir. Porque se você não tem fé para devolver a Deus algo mínimo, porque é mínimo, 10% é mínimo. Ele te deixa com 90% e pede que você dê oferta. E Jesus ainda falou: dai e ser-vos-á dado, em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante e derramada. Eu nunca vi uma pessoa que é impossível uma pessoa generosa, porque está escrito: o generoso prosperará. Não prosperar, grandemente. Você vê a mudança. A liberalidade é um negócio assombroso, é um negócio incrível. Quando você se torna uma pessoa realmente liberal, um dizimista, um ofertante, tem um coração aberto e dá com alegria. Você vai lá e você dá com alegria. Há uma satisfação. Naquele momento pode ser que você esteja vivendo até um teste mesmo, um aperto na sua vida, mas você está devolvendo a Deus. Há uma alegria dentro de você, há uma segurança, porque você sabe que você está agradando a Deus e que aquilo vai voltar em retorno para você. Agora, quando você tem uma mentalidade egoísta, sobre dízimos e ofertas, miserável, amargurada. Você sabe onde tem um amargurado, quando ele fala assim: vou dar dinheiro para a igreja. Ninguém dá dinheiro para a igreja. É a expressão mais estúpida. É só uma pessoa que não tem noção de nada mesmo para falar isso. É um amargurado, ressentido com a vida dele, invejoso. Normalmente é um invejoso, amargurado. Gente, eu lido com gente que quando ele usa essa expressão, é uma desculpa para não fazer o que é certo. Então ele tem que parar e dizer assim: não, eu não vou dar isso aqui, eu não vou dar para a igreja, eu não vou dar lá para o pastor, eu não vou dar lá para o fulano, eu vou dar dinheiro para a pastora, eu vou dar não sei o quê. É próprio de quem não entende nada. E que arruma uma desculpa para não fazer o que é certo. Porque você não dá dinheiro para a igreja, você não dá dinheiro para o pastor. Você obedece a palavra ou não obedece. Você usa a fé ou não usa a fé. Isso é fé. É fé. E se você não faz, outro vai fazer. E ele vai ganhar a bênção, ele vai ser abençoado. E a obra vai andar. A obra anda do mesmo jeito. Quando a obra é do Senhor, preste atenção numa coisa. Quando a igreja é do Senhor, quando a obra é do Senhor, ninguém acaba com ela. Ninguém derruba ela. Ninguém. Olha, eu tenho tantas histórias. Eu me lembro de um caso, eu já contei esse caso aqui algumas vezes, porque esse caso é famoso.
Um pessoal que chegou, não tinha uma vida, já tinha uma vida que estava, tinha algumas coisas, mas assim, tudo com muita, sabe quando a pessoa até tem alguma coisa, mas com muitas dívidas, muitos compromissos, muita coisa, muito bagunçado. E esse pessoal começou a dizimar, isso há muitos anos, estava no interior, e ofertar direitinho. Assim, eu só sei dizer assim, que em pouco tempo, aquele povo deu um salto inacreditável. A empresa, casa em condomínio fechado, 2 Mercedes tiradas, zerinhas, na caixa, como diz outro. Assim, 2 tempos, 2 Mercedes paradas lá, casão, vidão. Mas é aquilo, se você não tiver caráter para suportar o peso da bênção, e um dia o Senhor, eu sempre conto isso, meu irmão já contou isso várias vezes, né, do susto que ele levou. Porque esse pessoal era um pessoal, por exemplo, eu tinha programas na TV, eu tinha compromissos altos. E esse pessoal eles tinham dízimo, não tinham antes, mas passaram a dizimar de uma forma bem expressiva. Mas eu sou uma pessoa muito segura do que eu tenho que fazer. E eu nunca me prendi a isso. O ser humano, para mim, independe da posição dele. Eu tenho muito temor de Deus. Eu conheço, assim, eu não vou nem entrar muito nisso, porque assim, quando você conhece a Deus, fica até ruim você ficar assim, então, eu tenho muito temor, então por que eu tenho muito temor? Então, é o mínimo. É o mínimo. Né? Você tenha temor para fazer um negócio desse que você não quiser arrebentar com a sua vida. Porque o altar é vida e morte. E aí o Senhor me deu uma palavra para eu ir lá, que era para eu ir lá. E na empresa que era para falar com aquele homem. E, resumindo, falar com aquela família e falar com aquele homem. Especialmente com o homem. Que eu vou resumir, porque tem vários detalhes desse aqui, e eu já contei, quem é daqui há muito tempo, você já sabe. E eu disse para ele tudo que o Senhor disse para mim que ia fazer. Falei, olha, se o Senhor não alinhar a sua vida com Deus, o Senhor vai morrer em pouco tempo. E essa empresa vai virar um monte de entulho. E abri a Bíblia, que foi uma palavra em Isaías que o Senhor me deu, que falava que ia virar um monturo e tal. Tudo com base no que ele me deu na palavra. Eu disse, o Senhor vai morrer. Isso vai virar um monte de entulho. E o que era para ser uma história de glória, vai ser uma história contada. Olha só, e eu várias vezes já contei essa história. Para exemplificar a desobediência e o que significa ignorar a palavra de Deus. Bom, resumindo, deu um tempo, eu não sei se foi por conta dessa palavra que foi, mas na verdade não foi nem o homem, foi a mulher. A mulher que tinha levado a família toda, a mulher deu um negócio na cabeça dela lá, eu não sei, discordou, não sei do que, aquelas histórias, eu tô com barriga, é assim, ó, goiaba, barriga cheia, goiaba tem bicho. Entendeu? Então eu tô com a barriga muito cheia, eu tô com a vida muito boa, eu tenho que caçar agora um problema para minha vida. Bom, sai essa mulher com todo mundo, esse homem ainda tentou ir algumas vezes, mas não aguentou. E aí, pulando a história, resumindo, esse homem, eles se separam. Imagina, pouco tempo, não
foram mais ou menos uns 6 meses, eles se separaram. Ele foi para um apartamento que eles tinham. Ele morreu sozinho, infarto fulminante, morreu sozinho. E aquela empresa definhou mesmo. Passado um tempo, eu já estava em São Paulo, meu irmão me manda vídeo, fotos do restante do cumprimento daquela palavra. Aquilo foi a leilão, que não sei o que virou, e penhora daqui, não sei. Eu sei que um embrólio daqueles, e aquilo se tornou, foi demolido. E aquele lugar que onde eu entrei, naquele momento que eles ainda não tinham limpado o terreno, era só entulho. E o meu irmão, com muito temor, manda para mim as imagens, o vídeo, dizendo: bispo, a profecia acabou de se cumprir. Isso aqui, olha aqui, ó, tudo. Ele chegou a descer do carro, filmar tudo, para mandar para mim. Isso aqui virou um monte de entulho. E o monturo, como estava escrito lá, como você leu, tudo se cumpriu. E quando eles saíram, a mulher muito arrogante, olha só, isso ela não podia ter feito. Ela usou essa expressão. Não, porque a gente é dizimista alto e a gente sabe que agora, a hora que a gente parar de dizimar lá, eles não vão dar conta de pagar os compromissos que eles têm, não sei o quê. E eu disse: ela está enganada. Todos os meus compromissos serão pagos. Eu não sei se os deles serão, mas os meus serão. Porque eu não dependo do dízimo dela. Eu dependo de Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. E foi exatamente assim. Aquilo foi um momento muito bom para mim, inclusive. Foi desafiador, no sentido não de dinheiro em si, isso não. Foi aquelas coisas de... É um fofoqueiro de cá, outro dali. Você também é ruim, é muito ruim quando você vê alguém que vai longe e deixa o diabo derrubar daquele jeito. Mas foi maravilhoso, porque, sabe, eu cumpri com todos os meus compromissos. Aquilo foi uma experiência maravilhosa. Realmente eles dizimavam significativamente. Mas quando você depende de Deus, você nem põe a cabeça naquilo. Eu me lembro de gente da minha família, preocupada, ou os compromissos. Não, isso não preocupe com isso, porque isso aí é até ofensivo. Ou você conhece a Deus, ou você não conhece. Todos os compromissos foram pagos com normalidade. Todos com normalidade. Nunca fiquei. Não precisei sair de programa. Não precisei sair de nada daquilo. E a igreja, ela arrancou com mais força e Deus foi levantando. Foi lindo de ver aquele pequeno, porque Deus está à procura do pequeno fiel. Ele foi levantando aquele pequeno fiel aqui, aquele pequeno fiel ali, o outro pequeno fiel ali. Porque assim é a vida. Aquela mulher, quando ela tomou aquela decisão, ela abriu portas para outras pessoas. E o meu ministério cresceu. A vida dela perdeu o casamento, depois esse marido morreu mesmo. Tudo como tinha sido. A palavra se cumpriu. E foi o orgulho que desgraçou com aquela família. Especialmente com aquela mulher. Então, assim, quando você aprende princípios como você encontra aqui, ó, você crê na bênção de Abraão sobre a sua vida, a bênção de Deus sobre você.
Você crê que Deus entrega todos os seus inimigos? Você crê que quando você dizima e você oferta, você atrai poder para a sua vida? Quando você se torna um coluna, você atrai poder para a sua vida. Eu lamento pelos que ainda não entenderam isso. Porque os que entenderam, explodem. E é lindo quando você vê uma pessoa que entendeu isso. Quando ela é testada, ela tem uma dificuldade, mas ela não abre mão. Ela continua avançando. Ela diz, não, é daqui para lá. Eu não retrocedo. Eu não retrocedo. Essa é uma visão que eu tenho no meu espírito. Obviamente, você não pode ter compromisso com o erro. Se você errou em algo, você retrocede, obviamente. Mas não estou falando disso. Eu estou falando de avanços que você tem na vida, de decisões corretas que você tomou, e que às vezes você é meio que forçado pelas circunstâncias, e tem uma palavra para isso. Foi por ser forçado pela... aliás, ninguém é forçado pelas circunstâncias, né? Eu estou usando essa expressão de Saul. Saul disse que ele, forçado pelas circunstâncias, ele desobedeceu a Deus. Ele fez um negócio que ele não podia fazer. Então, se você é movido por circunstâncias, você vai ter uma circunstância te forçando. Mas se você é movido por Deus, nenhuma circunstância vai fazer você recuar da posição que você já ocupou, que você já assumiu. Muito pelo contrário, se alguma coisa não estiver fluindo, você vai parar e vai analisar o que é que Deus está requerendo de você. O que é, onde Deus te quer, o que é que Deus quer de você. Porque você não vai aceitar ser um derrotado. Eu nunca aceitei ser derrotada. Nunca. O que eu tenho que fazer? Eu vou a Deus e eu pergunto, o que eu tenho que fazer? O que o Senhor quer de mim? O que eu não estou vendo? O que eu não estou entendendo? O que o Senhor espera de mim? Eu vou fazer. Buscar atalhos. Me dê as pessoas, eu só quero os bens. Não, não quero. Eu sei que eu vou enriquecer. Eu sei que eu vou ser grande. Eu sei. Mas a glória não vai ser sua, rei de Sodoma. A coisa mais incrível é você saber que sabe que Deus vai fazer na sua vida cedo ou tarde. E você não vai se colocar numa situação onde aquilo pode ser um impedimento até roubar seu destino. E a glória não vai para nenhum outro lugar, a não ser para Deus. Vai vir da mão de Deus. Será que você pode dizer aqui, eu sei tudo que Deus vai fazer na minha vida. E a glória vai ser dele. E eu não vou estragar com tudo. Eu não vou pegar atalhos. Eu não vou dar a glória a ninguém. Porque eu sei o que Deus vai fazer na minha vida. Você sabe que Deus vai enriquecer, que Deus vai prosperar, que Deus vai abençoar você? Quando você sabe, eu sei. Eu sei onde Deus ainda vai me levar. A glória não vai ser de ninguém. Eu sei. Quando você sabe, você simplesmente continua fazendo o que sabe que deve fazer e não aceita nenhuma proposta que se coloca no seu caminho. Vamos orar. Meu Deus, obrigada por esta manhã. Obrigada por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Obrigada pela vida, pela salvação. Obrigada pela glória derramada na nossa vida. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por essa oportunidade maravilhosa, nesta manhã maravilhosa, neste domingo, primeiro dia da semana, dia do Senhor. Um dia de oportunidade para nós, uma porta aberta para nós, para louvarmos, para engrandecermos o Teu nome, para buscarmos a Sua face, crescermos, irmos além. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu consagro essa reunião ao Senhor. Agradeço por tudo, peço perdão das nossas falhas, pecados e erros. Passa do Teu sangue sobre nós, lares, famílias.
Passa do teu sangue nas igrejas, nos templos. Visita os nossos altares. Assuma os nossos altares, Senhor. Assuma os nossos templos. Visita cada um. Toca profundamente. Se manifesta poderosamente. Toca profundamente nos corações. Que nenhuma pessoa saia da mesma maneira. Que nenhuma saia da mesma forma. Que todas sejam transformadas, poderosamente transformadas, abençoadas, erguidas, prosperadas, principalmente, Senhor, principalmente na fé. Porque se eu prospero na fé, se eu prospero no entendimento da sua palavra, eu vou prosperar na vida. Eu vou prosperar em tudo. Então vem até nós com poder. Passa do teu sangue aqui, acampa teus anjos aqui. Assuma essa reunião, assuma esse trabalho. Que possamos sair daqui num outro lugar, num outro nível. E para um outro nível. Senhor, que possamos crescer altamente. Prosperar poderosamente. Ir para um nível mais alto. Vem até nós, Espírito Santo, e nos dê mente, entendimento, clareza, visão, discernimento. Dê-nos visão, dê-nos mais ideias. Senhor, nós queremos ver o que não estamos vendo. Queremos ver além. Queremos aprender todos os dias a depender do Senhor. Depender da Tua palavra. Depender dela, depender da Tua palavra. É a Tua palavra. A Tua palavra tem poder. A fé vem do ouvir da palavra de Deus. É ouvir a Tua palavra. Quando ouvimos a Tua palavra, o que é que o Senhor está dizendo? Ficamos com ela. Ela nos transforma a nossa vida. Quando damos crédito à sua palavra, quando damos crédito à sua palavra, a nossa vida é transformada, a nossa vida toma rumos totalmente diferentes. Nós cavalgamos nos altos da terra. Eu consagro esse trabalho ao Senhor, para que o Senhor venha com grande poder, e nenhuma pessoa saia da mesma maneira, no mesmo lugar, com a mesma mentalidade, com a mesma visão, com o mesmo ponto de vista, a mesma perspectiva. Não, eu quero uma renovação, eu quero um renovo, eu quero uma visão ampliada, porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quando a nossa mente é ampliada, a nossa visão é ampliada, nosso entendimento é ampliado, Senhor, tudo na nossa vida cresce, porque como está escrito, o meu povo tem sido destruído por falta de entendimento. Mas ali deixa claro que o povo tinha rejeitado o entendimento, que nenhum venha rejeitar o entendimento que o Senhor está dando, que nenhum venha rejeitar o conhecimento que o Senhor está dando. O conhecimento liberta, o entendimento liberta, e que sai daqui hoje um povo liberto, um povo vivo, um povo, meu Deus, que através da tua palavra é sacudido, é despertado e se posiciona para ser um instrumento de glória, porque estamos aqui para sermos esse instrumento de glória, esse instrumento poderoso nas suas mãos. Eu entrego essa reunião nas suas mãos. Visita cada um, e que, Senhor, no término todos possam sair mais crescidos, mais maduros, focados, bem posicionados, com decisões firmes, seguras e coragem, meu Pai, porque é visível o que está faltando no mundo. É coragem, na vida de muitos crentes é coragem. O que não faltou aqui na vida do Abraão foi coragem, e na vida dos patriarcas, a coragem fez toda a diferença. A coragem de crer, de se mover, a coragem em tomar decisões, a coragem em se posicionar em situações muito difíceis. Coragem. Então que possamos possuir o espírito de coragem e nos posicionar como a sua palavra nos manda, e honrá-la e obedecê-la, e dessa maneira a glória será toda sua,
porque quando honramos a sua palavra, o Senhor pode se manifestar e a glória do Senhor é derramada na nossa vida e nós podemos glorificá-lo mais e mais, e o teu nome é glorificado na nossa vida, e pessoas são edificadas com o que o Senhor vai poder fazer, porque muitas vezes o Senhor quer fazer, mas não está podendo fazer, e nós estamos sendo um impedimento, mas que hoje todos possam sair daqui com essa liberalidade no coração, um coração liberal para obedecer, para tudo, Senhor, para se colocar na posição que devem se colocar, para agir em situações que são dificílimas, porque dessa maneira o Senhor vai poder se manifestar e a sua glória será vista por todos e o teu nome será glorificado na vida de muitas pessoas. Muito obrigada, muito obrigada. Assuma essa reunião, toca profundamente. Eu quero sair daqui mais crescida num outro nível, quero que o seu povo saia daqui num outro nível. Eu entrego tudo nas suas mãos e agradeço por tudo. Amém, amém, amém.